Queridos, o conhecimento, ele sempre foi essencial para o crescimento humano. E como é bom o conhecimento, né? Quando a gente olha para a ciência, ela nos ajuda a compreender os mistérios do universo, da biologia e da própria nossa existência. E a tecnologia, ela facilita as nossas vidas. E como eu amo a tecnologia. A filosofia nos ensina a refletir sobre grandes questões. Somado tudo isso, é o conhecimento. Como é bom. E nós buscamos o conhecimento. Nós somos ensinados desde pequeno a buscar instrução, a crescer no conhecimento, a conhecer as coisas. E como é bom conhecer. No entanto, todo esse conhecimento que nós alcançamos aqui, em todas as áreas, ele é limitado. É bom ter conhecimento. Nós precisamos e devemos ter conhecimento, não é? Mas como ele se limita? Por quê? Porque a ciência, ela explica o como, mas não responde o porquê da vida. Olha que coisa, né? A tecnologia nos conecta a pessoas, mas não preenche o vazio da alma. A filosofia, ela pode levantar grandes questões sobre a vida, mas não pode oferecer a verdade absoluta sobre todas elas. O conhecimento é bom, é limitado. E então, o que eu devo fazer? Infelizmente, ao longo do tempo, eu acho que por causa de tantas distrações, nós somos levados a nos manter só nesse conhecimento. Ciência, filosofia, a tecnologia e todos os outros conhecimentos. E isso é suficiente. Para quem não conhece o Senhor, pode até ser suficiente, mas mesmo eles é limitado e tem um enorme vazio dentro do homem. Diante disso, conhecer a Deus é o maior e mais essencial conhecimento que podemos ter. Não tem outro conhecimento maior que eu necessite do que conhecer a Deus. E quando Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, como eu preciso comer essa palavra? Eu posso ler um livro que fale sobre todos os assuntos, mas se eu não for numa fonte segura, a Bíblia, e se eu não absorver dela o conhecimento sobre Deus, eu estou fadado ao fracasso. O livro de Oséias, ele nos convida então a conhecer o Senhor. Oséias 6:3, e eu queria que nós possamos ler junto. Vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso mostra que conhecer a Deus não é um evento único, mas um processo contínuo. Conheça o Senhor e volte a conhecê-lo. Busque ao Senhor e vai crescendo no conhecimento do Senhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse conhecimento. Quando o assunto então é ciência, tecnologia ou filosofia, nós precisamos ver grandes homens que falaram sobre isso, para que a gente possa tirar uma conclusão. E é interessante que o apóstolo Paulo, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem culto, ele não aprendeu somente sobre a Torá, sobre Deus, mas ele era um homem que aprendeu sobre filosofia e muitos outros assuntos. E Paulo, ele reforça em Filipenses 3:8, ao declarar que
tudo neste mundo, olha só, tudo neste mundo é insignificante comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo. Opa, se Paulo, que é uma referência, Paulo, ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Eu preciso parar e ouvir um homem como esse. E ele fala, tudo neste mundo é insignificante comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Outro homem, Salomão, um homem mais sábio da terra, escreveu sobre todos os temas. Ele experimentou tudo que eu e você não vamos nem experimentar. Ele experimentou, ele tinha sabedoria, tinha poder, riqueza e prazeres, tudo à sua volta. Mesmo assim, Salomão, concluiu que tudo é passageiro e que sem Deus a vida carece de propósito e significado verdadeiro. Salomão, ele dá a chave para encontrar o sentido da vida. E lá em Eclesiastes 12:13 diz: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é essencial para o homem. Nós podemos, então, ter muito conhecimento humano, mas sem Deus, a vida perde o verdadeiro propósito. Quando você conhece alguém tão iletrado, com profundo conhecimento, e algumas pessoas gostam de título, não é? E eu massageio até os seus egos. Eu trabalho em um tribunal do trabalho, e às vezes a pessoa acabou de sair da faculdade, e eu chego nele e falo: sim, doutor, o senhor precisa de quê? Doutor iletrado, né? E eu massageio mesmo, porque, tudo bem, isso não vai me tirar nada, mas o que me faz entender que o conhecimento humano limitado sobre essa terra, ele vai me levar para onde? E hoje o tema é justamente esse: conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. E a pergunta que precisa de resposta é: por que preciso conhecê-lo? Por que eu preciso conhecê-lo? Quando nós falamos com alguém que não tem nenhum conhecimento da Bíblia, nenhum, e eu chego para ele e digo: você precisa conhecer o Senhor. E ele me fala: por que eu preciso conhecê-lo? Que resposta você daria para essa pergunta? A primeira coisa, porque esse é o propósito supremo da nossa jornada sobre a terra. É o propósito máximo. Andar sobre essa terra e não conhecer o Senhor, e partir dessa terra sem conhecê-lo, é um prejuízo eterno. Eu preciso conhecer o Senhor. Lá em Colossenses, Jesus explica, ou melhor, Jesus, ele é explicado como o centro de todas as coisas. E aqui é o âmago da nossa questão hoje. Nós precisamos entender esse versículo lá em Colossenses 1:15, e ele diz tudo sobre o que nós precisamos. Quando nós colocamos Jesus no centro das nossas vidas, esse versículo aqui, ele vai falar sobre o que nós estamos fazendo. E ele diz o seguinte: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo
você subsiste por causa dele. Nele tudo subsiste. Quando eu olho para Jesus e eu vejo que ele é o verbo de Deus, eu demorei a entender isso, sabe? Já 20 anos de caminhada de fé e eu ainda não tinha entendido que Jesus é o verbo de Deus, porque quando Deus falou, haja, Jesus estava na palavra de Deus, ele é o verbo de Deus, e o verbo se tornou carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E por que ele fez isso? Para que nós possamos conhecê-lo. Conhecer Jesus é o propósito de toda a humanidade. Quando nós entendemos que esse processo de conhecer a Deus não é religiosidade. E é incrível como eu fui um bom religioso. Eu fui um católico apostólico romano, eu fui um coroinha, eu estava todo domingo lá, eu sei o que é isso. Eu carreguei muitas imagens, eu comia com os cachorros, porque Lázaro era um santo adorado, e a minha mãe fazia anualmente um ato para pagar uma promessa. Eu sei o que significa isso. Religiosidade é você vir todo domingo para a casa do Senhor, para esse lugar, e sair daqui e praticar tudo que o teu coração, o teu desejo anseiam. Religiosidade é eu não estar casado ainda e dormir com a minha namorada e vir para a casa do Senhor levantar as mãos. Religiosidade é eu achar que o dízimo, por exemplo, e eu ouvi isso várias vezes, pessoas que se negam a vir para a igreja porque não quer dar o dízimo, e o assunto nem é esse. Mão de vaca miserável. Religioso. Venha para a igreja, não dê o seu dízimo, a bênção não vai te alcançar, você terá teu nome no livro da vida. Amém, terá. Religioso é aquele que vem para a casa do Senhor. Não é aquele que carrega imagem, não, querido. Eu já fui de lá. É aquele que vem para cá, sabe? E durante a semana, não vou falar isso não. Conhecer a Deus não é religiosidade. Não importa o histórico familiar, a tradição religiosa ou a posição dentro da igreja que você tem, queridos. É preciso experimentar pessoalmente Jesus. Meu Deus, eu demorei a entender isso. Experimentar Jesus é saber que Ele é maravilhoso. Eu não consigo viver mais sem Ele. Eu acordo pensando nele. Eu quero satisfazê-lo. Eu quero adorar com o meu corpo, o meu ser. Isso é o que o Senhor quer, isso é conhecê-lo. E olha, você se apresentará individualmente diante de Deus quando o seu nome e a sua senha for chamado para o céu. É simples assim. A minha família era muito religiosa e tinha um jargão: nasci nessa religião e vou morrer nela. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, todo mundo de mãos dadas indo para o inferno, porque a religiosidade não permite que eles larguem uns aos outros. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus individualmente. Deus vai falar: Cleiton, Deni, Vitor, Cláudia. É individual. 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Não tem como fugir. A Bíblia dá um exemplo do rico e Lázaro. E é interessante que essa semana, eu lendo esse material,
E o Espírito Santo me revelou algo que eu não tinha pensado ainda. Eu falei, Senhor, mas que revelação linda. Lázaro tem um nome, Lázaro. O rico tem um nome, mas o nome dele não é citado. Por quê? Porque ele amou a riqueza. Eu acredito que se fosse um idólatra, ia falar o idólatra e Lázaro, o pervertido e Lázaro. Eu só imagino que vai ter um departamento lá no inferno. Os idólatras, os adúlteros, sabe? E aí, o rico estava lá. Eu não quero falar que a riqueza, todos os ricos vão para o inferno, misericórdia. Deus quer que todos nós sejamos ricos, mas que a riqueza não tome o lugar de Deus. Aí sim, mas quando ela toma o lugar de Deus, esse homem, o Deus dele era a riqueza. É por isso que o pecado dele está aqui, o rico e Lázaro. E o rico diz, Senhor, manda Lázaro ter com meus parentes, para que não venham para esse lugar, e eles conheçam o Senhor. E nós sabemos da resposta. Ele já tem os profetas, a minha lei, que eles me conheçam, porque conhecer o Senhor é o propósito da nossa existência sobre essa terra. Conhecer a Deus é um processo contínuo. Eu conheço o Senhor hoje, amanhã eu me devoto mais a Ele, e depois eu vou conhecendo. Conheça o Senhor, e Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Jesus, queridos, é a maior revelação de Deus para a humanidade. Filipe andava com Jesus, viu as maravilhas e falou, Jesus, e ele falou, sim, Filipe, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, seu religioso, você não está vendo que o Pai e eu somos um? Filipe, quem me vê, vê o Pai. E aí eu fico pensando, se nós não somos Filipe, você e eu, nós buscamos ao Senhor e ficamos falando, Senhor, se revela, eu quero ouvir. A palavra do Senhor é a revelação de Deus, Ele está falando o tempo todo. Então, quando nós lemos lá, disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Meu Deus, há quanto tempo? Quantos anos você tem de crente? 10 anos? 1 ano? 15? 30 anos? O quanto de Deus você tem conhecido? Quem pode falar o quanto você se dedica ao Senhor? Filipes, vocês não conhecem um Pai? Quando o pastor Ribinha veio aqui, ele falou uma frase que eu achei surpreendente, facinho por Jesus. E eu gravei essa palavra, nós precisamos ter facinho por Jesus. Quando eu era solteiro e eu conheci a minha esposa, a lindona, e aí eu trabalhava em Palmas e ela em Paraíso. Final do dia, ela vinha para Palmas e eu ia para Paraíso. Mas eu não via a hora de estar com ela no sábado. Meu Deus do céu. Segunda-feira passou, terça passou, quarta passou, quinta, e eu pensando nela, sexta, sábado, aleluia. Eu queria estar com ela. É tanto que eu falei, vamos casar logo, vamos resolver esse negócio, e vamos ficar o tempo todo ali junto. É facinho isso. Queridos, Jesus, Ele quer muito mais do que isso. Ele quer 100%. Ele fala assim, se o seu amor por mim não for maior do que o amor que você tem pela sua esposa,
pelo seu filho, pelos seus pais, pelos seus bens, por você mesmo. Tchau. Eu não quero. A Bíblia fala sobre isso. Se nós não damos 100% de nós para Ele. Sabe por quê? Porque Ele deu 100% dele para nós. Então, queridos, uma pergunta que você precisa responder. A frase que define a sua vida é: quero ser feliz ou quero conhecer a Deus e fazê-lo conhecido? Infelizmente, para muita gente eu quero ser feliz. É um resquício do humanismo, do iluminismo que tirou Deus do centro e colocou o homem. É tanto que as músicas sertanejas, a sofrência da vida, tudo é eu, é meu. E aí Jesus fala assim: enquanto eu não for o primeiro, vocês não vão me conhecer. Steve Jobs, o criador da Apple, ele é um dos homens mais sábios quando o assunto é tecnologia. E as palavras finais dele, antes da sua morte, foi: eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Nesse momento, deitado na cama, doente, e lembrando toda a minha vida, percebo que todos os reconhecimentos e as riquezas que tive, muito orgulho em ter tido, empalideceu-se e tornou-se insignificante diante da morte iminente. Meu Deus, olha só. Por que preciso conhecê-lo? O segundo ponto é porque nós precisamos ser libertos. E aí, você pode falar: libertos de quê? Jesus, ele fala assim na sua palavra, em João 8:32. Você pode ler comigo? E conhecerão? Se eu preciso ser liberto, é porque eu não estou liberto. Jesus fala: e conhecerão a verdade vos libertará. Em outro texto, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a verdade. Vocês precisam me conhecer para que vocês sejam libertos. E olha, sabe quando o meu casamento será uma bênção? Quando eu conhecer Jesus. Quando a esposa conhecer Jesus. Não, mas ele, não. Quando você conhecer Jesus. Sabe quando o jovem, ele vai ter sucesso no seu futuro casamento? Quando ele conhecer Jesus e pôr ele no centro. Conhecer a verdade implica então conhecer Jesus para ser liberto. Então, conhecer Jesus é nascer de novo e ser liberto da morte. Eu sei que já foi dito aqui, mas eu vou repetir. Toda a humanidade, quando nasce, está morta. Toda a humanidade já nasce morto. Separado de Deus. Toda a humanidade, toda, não escapa um. E Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E o texto fala o seguinte, em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. E aí nós vemos a história de Nicodemo. Nicodemo é um homem muito religioso, é um fariseu, ele é mestre. O homem é mestre. E por ser mestre, ele tinha vergonha de ir à luz do dia até Jesus. E ele foi à noite, se escondendo. Por quê? Porque a postura dele de como mestre, ele não queria se rebaixar ao ponto de ir lá conhecer quem é esse Jesus. E ele faz uma pergunta para Jesus, e Jesus fala para ele aqui, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem como. Nós precisamos nascer de novo.
E ele fala mais uma vez: deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Foram as palavras de Jesus. Do que eu preciso ser liberto? Todos nós, nascemos com orgulho e rebelião. Nós herdamos do pecado original, orgulho e rebelião. Todos nós nascemos. Todos, não escapa um. E aí, o que significa então orgulho? Sabe, quando a gente fala do fruto do Espírito, amor, amabilidade, bondade, compaixão, domínio próprio, é um fruto. O orgulho é um fruto. E dentro dele tem o quê? Nós temos arrogância, altivez, exaltação própria, rebelião, perfeccionismo, egoísmo, insubmissão, incapacidade de perdoar, autossuficiência, independência de Deus, espírito crítico e julgador. Jesus precisa nos libertar de tudo isso. Precisa nos libertar. E aí, a gente estava em casa ontem com um casal conversando sobre orgulho, e a gente até brincou, né? Aí um falou assim: eu sou muito orgulhoso. O outro falou: eu também sou. E um outro falou brincando: eu não. Eu falei: é o mais orgulhoso de todo mundo. Porque nós somos mesmo. Nós queremos, escondemos isso, mas nós precisamos nos achegar diante do Senhor. E último ponto: porque precisamos conhecê-lo para poder anunciá-lo e fazê-lo conhecido. Não tem como você anunciar algo que você não conhece. E eu pergunto a você: você anuncia a Jesus que você tem fascínio, que você adora? Você anuncia Ele? Ou você não o conhece? Só posso anunciar que eu conheço. Pois não podemos, Atos 4:20, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu não posso falar. Conhecer a Deus, queridos, não é saber sobre Ele, não, mas é caminhar com Ele. Não basta ouvir falar de Cristo, é necessário encontrá-lo. Quando eu ouvi pela primeira vez: olha, você precisa conhecer Jesus, eu falei: eu conheço. Mas conhecer Jesus é ter a vida transformada por Ele. Jesus, eu sempre uso essa analogia, é aquele que você está no ringue apanhando, sabe? Porque Satanás vem e ele lança sobre você as tentações e você está sendo apanhando, você está com o olho roxo já. E Jesus fala assim: olha, me reconhece como o Salvador. Aí você: não, eu acho que eu vou aguentar aqui sozinho. E você está apanhando da vida. Tudo na tua casa está em frangalhos, uma vida miserável. E Jesus chega assim: olha, é só você falar que me conhece, que me aceita. E aí eu pego a sua vida e tomo para cá, e eu vou ser a sua vida. É uma transferência. Quando você bate na mesa assim, ó, e fala assim: eu reconheço Jesus como meu Salvador. Sabe quem entra no ringue agora? Jesus. Ele entra no ringue, meu amigo, e ele dá uma surra nas trevas e fala: aqui não mais. Mas ele é um pecador, ele é um adúltero. Não. Sobre ele tem o meu sangue. Ele agora é meu, não pode mais tocar. Isso é conhecer Jesus, é eu entregar a minha vida a Ele e saber que Ele é suficiente. Tem uma cantora chamada Carla Winter, chamada Catê. É uma cantora de axé. Eu nunca ouvi ela, mas já vi na televisão. E eu ouvi o testemunho dela, ela falando. Ela
largou a carreira dela, sabe por quê? Porque ela conheceu Jesus. Ela falou que ela tinha fama, glamour, drogas, sexo à vontade, poder. E são palavras dela. E agora eu vivo para Jesus. Sabe o que acontece? Uma amiga chamada Cláudia Leite chegou para ela e falou a seguinte frase, depois de vê-la sofrendo tanto, falou assim: quando você acreditar que só em Jesus, quando você acreditar, isso mesmo, só em Jesus, e entender que Ele é suficiente, Ele vai transformar a sua vida, e aí você vai entender que tudo que você viveu até o dia de hoje não é nada. E você vai desfrutar de uma presença nunca vivida. Isso chamou a atenção dela. E ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, larga a fama, o poder, dinheiro, passa por dificuldade, mas ela reconhece o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando eu também ouvi o testemunho do Luciano Camargo, daquela banda dupla lá, né? José de Camargo e Luciano. E o Luciano, ele dando uma entrevista, ele fala assim, ó, eu falei isso já, se eu não me engano, na vigília, aí ele fala assim: como é maravilhoso ter conhecido Jesus. Eu não imaginava que era tão maravilhoso. E eu tenho um amor da minha vida, a minha esposa. Mas eu disse para ela: você é o amor da minha vida, mas Jesus é o grande amor da minha vida. Meu Deus, só quem conhece Jesus pode falar algo assim. E eu queria concluir então, e se a banda quiser subir, o propósito supremo da sua jornada sobre a terra não é a sua formação profissional. Isso é importante, mas não é. Não é o seu casamento ou filho, não é. Não é o seu sucesso, também não é. O seu propósito é conhecer a Jesus. Em João 17,3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta. Qual? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. A vida eterna é esta. Depois de conhecer Jesus, nós somos libertos, sim. E depois que você é liberto, aí você vai entender que é necessário anunciá-lo. Tem uma música que diz: há poder no santo nome de Jesus. E a música fala assim, ó: não basta palavras, basta apenas uma palavra e os mortos viverão. Essa música você vai cantar agora. E a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela procura corações férteis. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos ferir. Se a palavra de Deus não te ferir, é porque você não vai ser curado com essa palavra. E o que você responde hoje? Enquanto você canta a música, eu queria fazer um convite. E eu não estou oferecendo um produto barato, uma oferta relâmpago, não. Eu estou anunciando: se você que está aqui não entregou a sua vida ao senhorio de Jesus e tem Ele como suficiente Salvador, o seu nome não está escrito no livro da vida. Não está escrito. É preciso reconhecê-lo aqui, para que lá Ele nos reconheça. Não tem como viver nessa terra e nunca andar com Deus. E quando morre, todo mundo vira santo. Ah, que Deus o tenha. Meu Deus, mentira! Sem reconhecer Jesus como Senhor, impossível
Impossível. Então, se você que está aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, durante a música, vem aqui na frente reconhecê-lo publicamente. Segunda coisa, você que conhece ao Senhor e essa palavra te feriu, e a partir de hoje você fala assim: Senhor, eu reconheço que sou orgulhoso e eu preciso mudar tanta coisa na minha vida. Vem sobre a minha vida e tira de mim